Vamos agora a um terceiro exercício, né, envolvendo séries de Fourier. Na verdade, eu vou só encaminhar, né, porque eu quero explicar para vocês como efetuar certas integrais envolvendo funções polinomiais, né. Sempre que você tiver um polinômio, então eu vou explicar como a gente pode calcular aqueles coeficientes, né? Então vamos lá. Esse terceiro exemplo, como já dissemos antes, né? Essa série de Fourier, né? Ela foi proposta por Joseph Fourier a partir do estudo de um problema envolvendo propagação de calor numa barra, né? O método consiste em escrever funções periódicas, né? E agora nós vamos lidar com essa função periódica aqui. Veja, ela se repete. De forma que o que é interessante é chamar a atenção, né, para que ela se repete. Olha aqui, ela se repete e ela se repete. É essa função que a gente vai estudar hoje, né? Ou seja, ela é uma função que é uma função afim, mas na realidade uma função linear, né? Porque ela passa pela origem ali, né? Então, a gente vai, no caso desse exemplo, nós vamos escrever, né, f de x, né, igual a uma constante, né, que poderíamos chamar de C, para não confundir com aqueles A's lá, né, Cx, é isso. C pode ser igual a 1, por exemplo, né, de forma que é esse o problema nosso agora, né, é encontrar a série de Fourier para essa função aqui. Mas eu quero ir um pouco mais longe, né? Em vez de ser um polinômio, né, de grau 1, eu poderia ter aqui um polinômio, vamos estabelecer aqui a diferença, né, de grau 2. Olha só, polinômio de grau 2. Essa função se repete. Neste caso, eu escreveria f de x, né, igual a, digamos, dx2, né, e, eventualmente, né, mais uma constante. Então, em princípio, qualquer função polinomial, né, a gente vai poder mostrar agora qual é o método para efetuar as integrais. Por quê? Porque o problema, na realidade, de série de Fourier se reduz a um problema de calcular, né, os coeficientes, né, AN e BN de uma série, a série de Fourier, envolvendo a função cosseno, envolvendo a função seno, né? A gente multiplica pela função cosseno MPx sobre L de um lado, né? E multiplica, claro, para ser uma igualdade pelo outro lado. E agora eu efetuo a integral. É sempre assim, né? De menos L até L. É isto, de um lado. Do outro lado, eu tenho uma integral, a mesma integral, de menos L até L. Agora, aqui a gente tem uma coisa curiosa, né? Uma coisa curiosa é que agora, quando eu utilizar aquelas propriedades que eu mencionei antes, né, veja só, a integral do lado direito, por conta das condições de ortogonalidade, né, dessas funções, cosseno de MPx sobre L, né, o que nós vamos encontrar aqui do lado direito é apenas, né, 2 sobre 2L, eu quero, aliás, 2L sobre 2, a integral do lado direito, vezes AM. Aqui está.
Isso é um truque interessante, porque eu multiplico por cosseno dos dois lados e a resposta do lado direito é simples, né? Sempre lembrando, né, aquelas propriedades de seno A vezes seno B, cosseno A, cosseno B, seno A, cosseno B, e assim por diante. A gente faz uso daquelas propriedades lá, né, das funções, né? Aliás, não é uma propriedade da função em si. Seno A, seno B, A e B quaisquer. Não há necessidade de ser cosseno de n πx. Não, cosseno A, cosseno B, eu escrevo em termos de seno A mais B e seno de A menos B. E assim por diante. Então, utilizando aquelas propriedades, né, já mencionadas, né, aqui está a resposta. Aqui está a resposta. A n é igual a 1 sobre L, né, vezes a integral de menos L até L de f de x cosseno de n πx sobre L. Né? Então, é claro que nesse exemplo aqui, né, a função, né, f de x, como eu disse antes, né, f de x, ela é igual a uma constante, né, eu vou colocar aqui c vezes x, né, mas veja-se que para x igual a π, f de x igual a 1. Portanto, essa constante c aqui é 1 sobre π. 1 sobre πx. Olha só. E para x igual a menos π é igual a menos 1. Então, eu tenho uma função que para o valor de x é igual a menos π, ela é igual a menos 1. E para x igual a π, ela é igual a 1. Portanto, a função que eu tenho aqui em mãos, esta aqui, f de x, é igual a 1 sobre π vezes x. Né? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Né? Agora, nós vamos, né, sempre nos haver com integrais agora, veja, de uma função constante vezes x vezes cosseno, né, de n πx sobre L. A minha intenção agora é tão somente explicar, né, como é que a gente deve proceder. Né? Aqui eu tenho um exemplo, né, por exemplo, de uma força periódica. Né? E agora aqui eu escrevo essa função periódica, né, sob essa forma aqui. E os coeficientes estão expressos aqui por essas expressões. Né? Então, deixe-me aqui dar a dica, né, para como a gente pode efetuar integrais do seguinte tipo. Né? Na verdade, não vou colocar aqui os limites de integração. Né? Pode ser de menos π até π, de menos L até L. Não vou explicitar. Né? O fato é que eu tenho aqui uma integral de dx vezes x, porque a função é basicamente x. A constante está lá na frente, né? Dx vezes x, né? De cosseno AX. Pronto, cosseno AX. Né? É claro que nós estamos interessados quando A é igual a n ou n vezes π dividido por L. Em cada caso é um pouco diferente. A nossa preocupação aqui é tão somente essa, né? Integrais desse tipo, dxx, cosseno, né? Vamos colocar aqui bx, né? Só para, ou melhor, seno agora, seno
de bx, né? Mas eu vou mais longe, eu quero, por exemplo, integrais do tipo dx, x ao quadrado, cosseno ax, esse tipo de integral, porque no fundo a gente vai ter que saber com esse tipo de integral, né? Então, o truque agora consiste no seguinte, é um truque, né? A gente escreve, em primeiro lugar, uma propriedade aqui que é a seguinte: dx de x vezes cosseno a x. Então, essa é uma propriedade importante, né, que a gente tem, né? Isso é, e eu posso considerar aqui também a função seno, né? Vale, mas o que importa aqui é a ideia, né? Essa integral é igual a cosseno, aliás, essa derivada é igual a cosseno de ax, né? Eu derivei primeiro com respeito a x, então é cosseno de ax, né? Cosseno de ax, mais agora eu tenho a derivada do cosseno, que é menos, né? Menos x, olha só, né? Vezes a, eu derivei o cosseno, tem o sinal menos, né? Então, seno ax. Olha só que coisa interessante. Portanto, vamos passar o seno ax para esse outro lado. Eu tenho o seguinte: a vezes, agora eu estou integrando, né? A vezes a integral de x vezes seno ax, né? Se eu quiser o cosseno, eu considero o produto de x vezes seno aqui, né? É igual, veja só, eu passei para esse outro lado, é igual a integral de cosseno ax, apenas, de cosseno ax, né? Agora, menos a integral de d dx de x cosseno ax. Mas essa integral é simplesmente, então vou colocar aqui, menos, né, menos x vezes cosseno ax. Olha aqui, olha aqui, olha. É essa a propriedade que se deve utilizar. Porque agora eu tenho que fazer só uma integral de cosseno ax, que é simples de fazer, né? Porque a integral de cosseno ax é igual a seno de ax dividido por a. Aí, é fácil. E esse termo aqui, fantástico. Agora eu tenho que calcular esse termo entre os limites da integração. Então é importante entender aqui que você precisa colocar aqui os limites de integração. E assim por diante, né? E se eu tiver uma integral envolvendo x ao quadrado, né? X ao quadrado, né? Seno x, né? Agora eu começo x ao quadrado vezes cosseno de ax, né? Aí começa o truque todo de novo, né? Porque eu derivo dx, né? Olha só, e isso vai me dar, em primeiro lugar, 2 vezes x, né? Vezes cosseno de ax, né? E finalmente mais x2, mas no caso aqui é menos, né? x2 vezes a, né? Veja, aqui eu tinha menos x2 vezes a vezes seno de ax. Agora você aplica o truque que foi feito de novo, mas agora você vai recair logo em seguida nesse tipo de integral, mas a gente já sabe fazer na parte de cima. São truques, né? Truques relativamente simples, mas que ajudam muito. Então, nesse caso aqui, né, eu só vou dar aqui a resposta, é claro. Veja só essa animação, que coisa bonita. À medida que você vai acrescentando mais funções seno,
mais termos daquela série, olha só, você vai aproximando cada vez melhor, né, a função, né? Então, essa é uma animação realmente fantástica, depois de efetuadas as contas. Eu tenho aqui uma outra animação, onde a gente vai percebendo, né, que à medida que você vai considerando, né, que eu considerei um termo, essa parte em amarelo aqui, a verde, 2 termos, a azul, 3 termos, olha, olha o vermelho aqui, como já melhorou. Eu já começo a conseguir reproduzir o dente de serra. É claro que quanto maior for o número de termos, melhor é o resultado.